começando aqui mais um episódio do Med Unicast, um podcast em saúde realizado por estudantes de medicina da UniRV Campus do Goiânia. Para quem não me conhece, eu sou Carolina, presidente do podcast, e hoje eu estou aqui acompanhada do meu braço direito, Yásara. Olá, Carol. Olá, pessoal. Eu também sou estudante de medicina aqui da UniRV, colega da Carol, e juntas nós estamos no Med Unicast. Eu sou diretora de produção e hoje nós vamos ter um episódio bem interessante aqui, né, Tá Carol? bacana, né? Só que eu tô até tensa. Me lembra até assim, parece que eu tô entrando na aula de simulador da Júlia. Novamente. Quem viveu, viveu. Bom, hoje nós estamos aqui com ótimos profissionais e o tema é bem interessante. Nós vamos falar sobre urgência e emergência. É uma área da medicina que encanta, né? Porque é a parte que o tempo não é linear, tudo muda em questão de segundos e hoje a gente vai bater um papo bastante interessante aqui. Eu lembro até do simulador da Júlia, né? Que é até uma das nossas convidadas aqui, quando a gente estava com o nosso boneco lá, Apolo. Tava tudo bem, em questão de segundos, o Apolo morria, dava ruim, e a gente falava assim, mas o que aconteceu aqui, né? Foi bem recente, né? Foi uma lembrança bem viva aqui na minha memória. É verdade. E é um tema tão interessante que a gente mandou um trabalho para o Conamed, que ficou até entre os 10 melhores, e a gente viu na nossa revisão que dos assuntos que mais interessavam, assim, os ouvintes, era urgência e emergência. Ainda mais a gente que ainda está na faculdade, né? É o momento que a gente começa a se sentir médico, entende? O agir sob pressão. E então, sejam bem-vindos, doutora Júlia, doutor João Paulo. Hoje nós estamos aqui com quem vive isso, né, na prática. prática. A doutora e professora nossa, Júlia, referência aqui pra gente de urgência e emergência, o equilíbrio no meio do caos. Estamos aqui também com o doutor João Paulo, que é médico, coordenador de 2 hospitais, também tem empresa, aquela pessoa que resolve 3 emergências antes do meu café esfriar e nem é membro. Bem-vindos, se apresentem, por gentileza. Oi, tudo bem, meninas? Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Júlia do Carmo, eu fiz faculdade aqui na UniRV, me graduei em 2020. Depois disso, já comecei a trabalhar com emergência, né, na época da pandemia. Então, desde então, eu dou plantão no pronto-socorro. Fiz pós-graduação no Einstein Morumbi, em emergência também. E eu estou como professora de vocês na simulação realística, estou como preceptora no internato também aqui na UniRV. E estou aqui à disposição para a gente poder discutir um pouquinho. Sou João Paulo Malheiros, me formei em 2018 pela Unirg e em 2020 eu comecei a trabalhar na área de emergência, UTI. Fiz pós-graduação no Einstein, em São Paulo, finalizei em 2024 e desde então eu trabalho na área, tenho tenho 2 empresas onde eu faço a parte de gestão também. Então acho que vai ser uma conversa muito boa, um bate-papo. E emergência é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar. Acho que é onde a gente, associado ali com cirurgia, onde a gente mais sente assim a parte médica e onde a gente tem a sensação que a diferença ali é muito grande. Em questão de minutos, como você disse, pode mudar e a essência da medicina eu acho que está ali. E o que leva vocês, assim, no mundo de tanta... na medicina, que tem tantas especialidades, o que levou vocês, assim, a escolher um ambiente, assim, que é tão indeciso, que tá tudo calmo, de repente tá tudo um caos? O que levou vocês a esse ambiente de alta pressão? Eu acho que entra um pouco até no que o doutor está falando. Acho que essa questão da gente ver algum resultado, né? Porque acho que é diferente um pouco das outras realidades. A gente está lá atendendo o paciente, a gente passa uma medicação e espera que tenha aquele resultado para a gente ver se vai fazer outra coisa. E acho também que a realidade da época que eu formei contribuiu muito, né? Que eu falei para vocês como foi na pandemia, então eu já comecei trabalhando na emergência. E depois que eu comecei a trabalhar com a emergência e desenvolver essa parte até de controle emocional, daquela prática no ambiente, fez eu começar a me apaixonar por isso. Porque realmente acho que quando a gente está na faculdade, não é algo que a gente fala assim, nossa, eu quero muito trabalhar com algo que eu tenho que pensar em 2 segundos para dar tudo certo. Então, foi algo que eu fui construindo durante o tempo mesmo, depois que eu formei. Para mim, a emergência, ela mexe com um fator importante, que é o risco imediato à vida, né? Vocês vão ver bastante nos cursos de emergência, TLS, e esse risco ameaçador à vida ali iminente é onde você tem que agir. Então, você vê um resultado imediato. E, naquele momento, uma decisão errada pode mudar tudo, tanto para o bem quanto para o mal. Então,
Então, essa tensão de estabilizar um paciente, de pegar um paciente, por exemplo, traumatizado, onde se você não der a conduta certa, não fizer o procedimento certo, ali acaba a chance desse paciente. Então, ali você, assim como o pré-hospitalar, o intra-hospitalar de emergências, você vai sentir que a medicina está ali. Não que as outras áreas não sejam, mas eu acho que a área cirúrgica, de procedimentos, né? Onde a parte humana ela é imprescindível. Então, acho que por isso que eu gosto muito dessa área. Não vai ter um algoritmo, não vai ter um robô que vai conseguir fazer essa parte. Então, você tem que lidar tanto com a parte emocional humana, como com a parte prática e profissional, e com a parte social, porque muitas vezes você vai ter que conversar com a família, saber dar uma notícia de um paciente crítico. Você vai ser, muitas vezes, a pessoa que essa família vai lembrar pro resto da vida. Você vai tanto dizer uma notícia boa, como você vai poder dizer uma notícia de uma morte, por exemplo. Então, essa vai ficar marcado ali para você. Então, assim, é uma área da medicina muito importante, né? Tanto é que a especialização em medicina de emergência, ela vem crescendo aí. Bastante. E hoje, nos principais serviços aí, e residências, hospitais, escola, todas implantaram a medicina de emergência. Isso que você fala, assim, de ser a pessoa que o familiar vai lembrar, me pegou muito, porque eu te acompanho até nas redes sociais, assim, e eu vejo o quanto que as pessoas, você recebe presentes, né, lembranças, não sei, você também, de agradecimento, de ter salvo a vida. E você também falou essa questão de ter a conduta certa, pensar para ter a conduta certa, até quando você tem que ter a conduta, acontece de ter alguma conduta, assim, equivocada, você tem que ter o equilíbrio de falar assim, nossa, o que eu faço agora, né, para poder corrigir esse erro. Como é que é? Eu fico assim, impressionada, como é que... É uma medicina com adrenalina, Sim, né? aham. O tempo todo. Eu acho que essa questão dos acompanhantes familiares, a gente vive dois extremos, na verdade, Isso. né? Porque tem aquela questão de, às vezes, o paciente chegar, você ter que conduzir, estabilizar ele naquele momento, às vezes não ter um tempo de ter essa abordagem da família, e esse paciente ir para, por exemplo, uma cirurgia. E a partir dali, quem vai conversar com ele não é mais o médico que recebeu, já seria o cirurgião. Então, acho que tem esse momento que, às vezes, a maioria das famílias não sabem quem foi que atendeu aquele paciente. E entra nessa outra abordagem, que ele falou que é você chegar e passar essa informação quando você é o responsável por isso. Mas eu acho que na nossa atuação, isso também é uma dificuldade em alguns pontos, porque é diferente. A gente não é aquele médico que está acompanhando o paciente há 6 meses, há 8 meses e está tratando. Então, a gente vê o paciente ali, em 1, 2 horas, a gente tem que estabilizar ele. Às vezes, em 6 horas, você já tem um diagnóstico, já tem tudo definido. Você vai falar com a família às vezes fala, mas nesse tempo você conseguiu avaliar isso tudo? E às vezes por eles não terem, né, esse conhecimento prévio da gente ser o médico da família ou o médico daquele paciente, isso também acho que entra como um fator que pesa, né, na nossa abordagem com a família. Assim. E essa questão de abordagem, o doutor João Paulo até chegou a comentar, eu não sei porque ele fez medicina intensiva no Einstein, mas eu imagino que sua pós-graduação tenha sido assim também, que você falou que eles colocam atores, né, até para vocês aprenderem a lidar. Eu achava que isso era mais em filme, mas acontece na realidade mesmo da família entrar e ter todo esse contexto de tensão entre você equilibrar ali o familiar que está tenso com o paciente. Nada mais é do que o Oscar que vocês começam a fazer, né? Só que já numa escala um pouco maior, eu acredito, né? E pelo menos nas que eu tive lá, tinham atores simulando família, você tinha que simular más notícias e ficam psicólogos, outros colegas avaliando para saber como foi seu desempenho. E no final, o próprio ator, ele passa um feedback, né? Para saber se você foi empático ou não, se teve emoção ali, né? Na pós-graduação que eu fiz também teve. Eu acho que o ensino deles é muito avançado, né? Isso. A forma que eles tentam abordar as coisas pra gente, que tá lá como aluna, é muito interessante. Então, tinha, sim, os atores, assim... Você acreditava que você estava atendendo um paciente mesmo. Pelo menos às vezes que eu fui, eles, assim, não tinha aquele momento de descontração e de, não, pode ir atendendo, a gente só está testando o seu atendimento. Não, eles estavam lá como pacientes, realmente, os acompanhantes estavam lá como acompanhantes. E aí, no final, a hora que acabava, a pessoa parece que virava outra pessoa e te falava, não,
quando eu cheguei, você não perguntou isso, você ficava, meu Deus, ele realmente estava aqui para isso, prestando atenção exatamente tudo. Então, acho que isso também é importante e está muito relacionado ao que ele falou do OSCE, acho que até do simulador que vocês estão explicando com a Apollo, mas acho que a ideia é justamente essa, é a gente trazer para vocês um pouco da realidade. Porque às vezes a gente fica lá lendo no livro, que no livro o paciente vai chegar, você vai pedir uma tomografia e vai olhar essa tomografia. Mas e se o paciente chegar e ele não tiver condição de fazer essa tomografia, o que você faz antes? Você sabe que precisa do exame. Mas como que eu vou dar condições para esse paciente fazer o exame? Eu acho que é isso que a gente tenta trazer para vocês, tanto nos OSCEs, tanto nas simulações. Então, acho que isso vem de lá também, né? Só que num nível que eles já entendem que a gente tem que dar todo o atendimento, né? Exato. Aquele famoso ABCDE, né, professora? E já falando parte dessa... que a gente começou a comentar, né, sobre família e tudo mais, e como é a realidade... a gente tem muito aquela visão da emergência que a gente assiste nos filmes, nas séries e tudo mais. Qual que seria o maior mito que vocês veem nesses programas? O que dá aquele apertinho no coração e fala, é bem assim... Eu acho que a emergência são horas de calmaria e minutos de terror, né? Pelo menos a que eu trabalho é um pouco assim. Mas a série, ela passa muito mais a parte romântica, relações entre pessoas, funcionários, e deixa um pouco a parte prática, técnica de lado. Então, eles tentam filmar uma novela ali com pouca coisa técnica. O que eu vejo é isso. Dá para ter uma noção, né? Mas é totalmente diferente. Sim, eu não entendia muito, mas depois que a gente passou pelo simulador com a Júlia, né? A gente fala assim que tem séries e filmes que a gente vê o paciente ele tá desfalecendo, aí aparece no monitor a sistolia, né? E eles começam a dar choque. Aí quando eu fui pro simulador, eu falei, dá um choque. Assim, não, é um ritmo não chocável, né? Eu acho que entra muito nisso, né? Que o foco dele seria mais o entretenimento. Então, não tem tanta parte técnica. E acho que vem do nosso conhecimento saber que aquilo não é o real, mas as outras pessoas que estão presas naquela ideia, naquele entretenimento, não consegue ter essa noção que a gente tem. Mas acho que algumas coisas eles até conseguem passar bem. Eu não seria a melhor pessoa para dar essa opinião. Todo mundo me critica que até hoje eu não assisti nenhum episódio de Grey's Anatomy. Não, mas nem eu. Então, assim, que aí todo mundo fala assim, como que você é médico que não assistiu Grey's Anatomy? Então, não tem essa realidade. Mas aquelas outras séries, até brasileiras, inclusive, eu acho que eles tentam trazer isso, que seria o que é mais abordado na vida real, essa questão da gente ter o atendimento na emergência e ter que agir rápido. Porque isso, querendo ou não, eles trazem. Mesmo que às vezes seja a desfibrilação no momento errado, mas eles trazem isso de você ter que atender rápido, de você ter que resolver, e acho que até traz um pouco dessa questão da abordagem familiar, da questão dos acompanhantes e tudo, que eu acho que isso, na verdade, é mais real do que as outras questões, que é o que eles querem mostrar pra gente, né? A relação, eu acho que o foco é diferente. Entrando numa parte mais técnica, assim, qual que seria a diferença mesmo, às vezes, do intensivista para urgência e emergência? Às vezes fica essa dúvida. O médico da emergência, o emergencista, ela é o médico da sala vermelha. É o que vai primeiro atender um paciente grave, é o que vai atender a primeira doença ameaçadora à vida, é o que vai estabilizar, né? É o que vai deixar em condições o paciente ou para uma cirurgia, ou para um cuidado intensivo, né? E o médico da UTI, eu acho que ele está mais no segundo tempo, em aprofundar na doença, confirmar os diagnósticos, ou muitas vezes a gente na emergência não vai ter o diagnóstico principal, né? Você vai pesquisar esse diagnóstico, como a doutora falou, muitas vezes vai precisar de uma tomografia, naquele momento você não vai conseguir fazer, mas depois de estabilizado, de repente na UTI, no segundo momento, já é um exame que você vai conseguir fazer, né? Então, esses são os cuidados intensivos mesmo. Eu acho que entra também, assim, que dentro da realidade dele ou da minha, os dois têm que ter conhecimento das duas partes. Porque, assim como às vezes a gente leva um paciente para UTI, chega lá e ele estabiliza. Ou às vezes ele chegou na UTI, estava bem e infarta dentro de uma unidade de terapia intensiva. Às vezes ele chegou por outra coisa, mas não impede dele ter alguma complicação. Sim. E na nossa questão também, às vezes a gente não vem de uma realidade que sempre vai ter um leito de UTI, né? Exato. Então, às vezes o paciente vai ficar lá com a gente 3 dias, 4 dias, e nesse tempo a gente tem que prestar os cuidados que ele estaria recebendo no UTI, né?
Então, acho que acaba que os dois têm que saber um pouco de cada área, mas acho que vem disso. A emergência é aquele atendimento quando o paciente chegou. É você estabilizar o paciente, você conduzir aquilo para você permitir que ele possa vir a ter um diagnóstico. Às vezes a gente vai fazer esse diagnóstico na emergência, mas nem sempre. Que era o que acontecia com a Apolo, né? Vocês iam atender o nosso paciente lá e vocês já queriam me falar assim, doutor, é um TEP. Eu, não, vamos examinar o paciente, vamos ver o que ele tem. Com essa pressão, dá pra gente fazer o que vocês querem? Então, eu acho que vem dessa diferença. E dentro da terapia intensiva, a gente, além de ter que prestar a continuidade do cuidado, acho que eles programam muito mais do que a questão da emergência, essa questão de poder liberar o paciente para a enfermaria, né? Que na nossa parte, a gente define se ele é enfermaria, se ele é UTI e encaminha, né? Claro, tô falando com exceção daqueles pacientes que ficam com a gente até não precisar mais do leito de UTI, mas com eles têm isso. Ah, em quanto tempo eu posso fazer a extubação desse meu paciente? Será que agora eu posso tirar o acesso central que foi passado na emergência? Ele ainda precisa dessa droga? Então, acho que ainda tem essa questão de continuidade, né? Exato. E às vezes um paciente estabilizado é um paciente em ventilação mecânica, é um paciente com droga vasoativa, né? É um paciente que teve um AVC e necessita de monitorização, é um paciente que necessita de hemodiálise. Então, assim, a partir daí entra a terapia intensiva, que aí vai ser a continuação. Você vai ter que desmamar a droga vasoativa, você vai ter que extubar esse paciente. Então, são os cuidados necessários na verdade, são a indicação de terapia intensiva, né? São pacientes que dependem disso. Então, muitas vezes, estabilizar não é um paciente que está bem, é um paciente grave, né? Acredito que do lado de cá, essa nossa urgência, por exemplo, no simulador, em achar um diagnóstico, está muito relacionado com a teoria, né? A gente, como não tem essa vivência prática, e acho que é por isso que tem essa transformação tão grande dentro do simulador, a gente está sempre em busca de um diagnóstico, né? Que é isso que a clínica ensina pra gente. O que ele tem, como que eu vou tratar aquilo de base, né? Mas naquele momento ali ele tá precisando realmente só ficar vivo. Exato. É o ABCDE. É igual quando eu colocava para as meninas 2 diagnósticos do mesmo paciente. Era assim, não pode, né? Não tem como, a gente já deu um diagnóstico, como que tem outra coisa que não tá deixando ele melhorar? Por que tá caindo, né? Eu só tratei isso. Essa questão também, eu queria perguntar por que vocês fizeram 2 pós, né? Tem residência disso também. E às vezes pode parecer um pouco óbvio para vocês, mas o que difere quem faz uma residência, uma pós em medicina intensiva, em urgência e emergência? Porque a gente vê muitos profissionais que atuam na UTI e na urgência e emergência sem essas... Você acha que tem diferença na prática? Não só de conhecimento, óbvio, mas vocês acham que difere quem tem a formação nisso, quem trabalha ali na urgência e emergência sem essa formação? Eu acho que isso relaciona até o que ele falou do crescimento, né? Das especialidades, até da medicina de emergência em si. Mas diferença sempre tem, né? Eu venho de uma realidade que, quando eu comecei a trabalhar, até pela época da pandemia, a maioria não tinha uma formação, né? Então, a gente tinha acabado de fazer a nossa graduação e já estava dentro do plantão, tanto no UTI quanto no pronto-socorro. Então, a gente vê essa diferença, eu vi essa diferença dentro de uma pós-graduação de uma instituição tão renomada quanto o Einstein, porque eu acho que sempre que você estuda, você aprende algo a mais, né? Então, é importante. E o que a gente tem numa realidade de quem fez a graduação e depois faz uma pós, você está se especializando naquilo, você está focando o seu conhecimento naquilo, né? Então, eu acho que isso desenvolve a pessoa, né, o médico mais profissionalmente, e a residência da mesma forma, né? Porque a residência você tem lá 2, 3 anos, se você for fazer uma neurocirurgia, 5 anos, dedicados àquilo exclusivamente. Então, é como se você fizesse uma faculdade naquela especialidade. Então, sim, você sai com uma capacidade técnica melhor, com uma capacidade teórica melhor. Então, eu acho que quanto mais você consegue se especializar, você consegue prestar um atendimento melhor. Claro que vem de cada realidade, né? Às vezes a pessoa não tem condição de fazer uma residência, ou onde ela mora não tem essa residência, ela vai conseguir ou não vai fazer. Mas eu acho que dentro da nossa realidade, a gente conseguir se especializar, conseguir fazer uma residência, conseguir fazer uma pós-graduação ou curso de atualização. Não sei se você tem essa vivência, mas eu, a primeira vez que fiz um ATLS, falei assim... mas parece que isso daqui não era o que a gente estava fazendo lá. Então, você vê que você tem algo que é comprovado,
que você tem estudos que comprovam que aquilo é benéfico para o paciente, que é a conduta correta, e mesmo assim não é feito. E às vezes não é feito porque a pessoa não quis fazer, às vezes a pessoa não sabe. Então, acho que a gente tem essas falhas porque é normal da gente, às vezes, tá lá, você formou em 2015, as atualizações todas são agora 2020, nunca para de atualizar, né? Igual o ATLS que vocês falaram, o novo ATLS é agora, de 2025, então você fez o de 2024 e você já tem que atualizar. Ainda nem tá, eles estão treinando para o novo ainda. Estão treinando os instrutores, né? Então, assim, a gente sempre tem atualizações, por isso que eu acho que qualquer tipo de acréscimo ao seu conhecimento, qualquer tipo de capacitação é importante. Então, acho que faz essa diferença, né? Legal. E ao meu ver, desde quando eu formei para cá, a gente vê que a medicina de emergência ela foi um pouco marginalizada. Em qualquer lugar do mundo onde a saúde está no top, o médico emergencista é o melhor médico do hospital. É ele que vai dar o primeiro atendimento, é ele que é o chefe. No Brasil, por muito tempo, esse era o recém-formado, ninguém queria, justamente por medo de entubar, medo de ter que passar um central. Não tinha tantos cursos como hoje. A residência de medicina intensiva é recente. Então, acho que com a pandemia acelerou um pouco isso. Abriram mais residências de emergência. Os gestores estão cada vez mais preocupados com esse primeiro atendimento. E eu percebi isso no hospital que eu trabalho. Hoje a gente tem uma sala de emergência equipada, a gente tem ultrassom, beira-leito, né? Todos os exames disponíveis. A gente tem um chefe que comanda com extrema qualidade o serviço. O valor do plantão é diferenciado, então é um trabalho que remunera melhor. Então você acaba atraindo melhores médicos. Isso é para a realidade de São Paulo. Eu imagino que deve ter alguns outros lugares que ainda estão patinando para conseguir profissionais. Mas ali na região de Campinas, né, São Paulo, onde eu trabalho, você já vê que já tem uma mudança. Então, para você dar um plantão hoje na emergência, você tem que ter residência, você tem que ter um curso de especialização, você tem que ter experiência, você tem que ter os cursos básicos de ATLS, ACLS, que antes era o máximo, hoje é obrigação. Antes você ter o AT era o alienígena, quem tinha um ATLS, um ACLS, né? Hoje não, hoje é o básico. Se você não tem, eu digo mais para São Paulo, se você não tem um ATLS, um ACLS e um curso de ultrassom, dificilmente você vai trabalhar uma emergência lá, porque esses 3 requisitos vai ser sua rotina. Todo paciente traumatizado você vai ter que fazer um EFAST, paciente com choque, você vai ter que fazer um point of care, você vai ter que fazer um protocolo Blue, né? Você vai ter que fazer um protocolo Rush, e isso diminui o custo, acelera no diagnóstico e é o que todo gestor quer, né? Menos custo, melhor qualidade do atendimento, né? Chance de heterogeneia menos, né? Hoje, a Júlia viveu bem, lá no Einstein é impossível você passar um acesso central sem ser guiado, né? Em São Paulo, a maioria dos hospitais grandes particulares também. No que eu trabalho, principalmente em Itatiba, que é o maior, já começou a cultura, né? Se você passa um acesso sem ser guiado, já vão te olhar torto já. Quem que é esse médico? Não faz parte do protocolo. A faculdade, acho que está acompanhando, ou pelo menos tentando se adequar, né, a essa exigência, assim, também, para soltar alunos mais preparados. Mas ainda assim é uma coisa que a gente tem sentido um pouco de falta, né? Porque é muito curto o tempo que a gente tem de contato para ver tudo, né? Por exemplo, no 6º período é o momento que a gente roda, que a gente vê essa parte de urgência e emergência. Mas ainda assim, ninguém, acho que nenhum dos meus colegas vai falar assim, eu dou conta, eu tô preparado. Tranquilo. A medicina é uma escadinha, né? Você vai subindo antes dos 10 anos de formado, você ainda é recém-formado. Essa questão do point of care que você falou, ficou mais evidente agora nesse ATLS recente, né? Ficou mais exigente, vamos dizer assim. Eu acho que evidente. até a última de 2020 já se colocava sempre para fazer o FAST, o EFAST. Eu acho que entra muito no que ele falou também da atualização constante dos serviços.
Porque eu formei em 2020, quando eu formei não tinha ultrassom nos serviços, né? Tanto que eu comprei aquele Butterfly e usava aquele. Hoje, os serviços que eu vejo, que eu acompanho e até onde eu trabalho, já tem ultrassom. Fica o ultrassom lá na sala vermelha, justamente para você poder atender dentro do que é o protocolo, né? Então, vai ser algo que, quando vocês formarem, já, igual ele falou, já vai ser uma realidade de todos os locais, Tem né? muitos colegas que falam que o ultrassom é o novo estetoscópio, né? Assim como o estetoscópio surgiu e aposentou outros dispositivos, o ultrassom surge para aposentar o estetoscópio. E você acha diferença, assim, tem diferença, vocês acham, de São Paulo, desse contexto de São Paulo para Goiânia? Vocês que vivem essas duas realidades, né? Você tá em São Paulo, mas também tá no interior, e a gente já vê que tá acompanhando, então, essa questão, né? E como é que tá Eu acho que, assim, com Goiânia provavelmente não, né? Que é uma capital. Mas talvez se a gente pegar um estado diferente, você tem um estado tão preparado como São Paulo, eu acho, né? Eu tava até falando isso, né? Quando eu fiz a minha pós-graduação, a gente lá discutindo os casos e atendendo um paciente falando assim, vamos tomar essa conduta. Era um caso, por exemplo, do infarto, ele, não, vamos mandar para hemodinâmica, e aí faz as medicações lá na sala da hemodinâmica. Dentro das realidades que a gente vê aqui, a gente tem que ver se consegue encaminhar o paciente para hemodinâmica. Então, eu acho que a estrutura deles de atendimento, o fluxo dentro não só do AIS, mas dos hospitais lá, que são hospitais muito grandes, né? Isso. É um funcionamento muito à frente. Daqui. Então, sim. Então, assim, o curso que eu fiz, inclusive, de ultrassom, eu também fiz lá em São Paulo, que foi chama Cetros, que é muito boa, inclusive, uma faculdade voltada para isso. E a realidade de atendimento deles, os equipamentos deles, a forma como funciona o atendimento, eu fiz o curso há mais ou menos 2, 3 anos. E já era algo que para eles era assim, não, a gente faz ultrassom para avaliar isso. Eu chegava aqui, eu falava, dá para fazer com ultrassom? E todo mundo assim, dá para fazer com ultrassom? Mas a gente vê que agora, há um ano, isso já é real, entendeu? Então, eu acho que a gente ainda está um pouco atrás, porque lá é muito avançado, mas a maioria de cursos de formação, faculdades, tudo lá contribui para isso, né? Eles estão sempre em atualização. Mas acho que a gente está conseguindo acompanhar com tantas... até com o Einstein vindo para cá, todas essas questões de interferências dentro da nossa medicina tá fazendo a gente ter uma atualização e acho que a busca, né, por conhecimento. Então, a gente tem agora muitos cursos que estão aqui para capacitar os médicos. Às vezes, você tinha médico que formou e que nunca tinha escutado de ultrassom, mas ele fez um curso e nesse curso ele já sabe, pelo menos, ter uma base. Então, acho que tem diferença. Ainda vem muito da questão de formação, de aplicação e da estrutura de lá, porque a estrutura é muito diferente. Pelo menos em todos os hospitais que eu já vi de longe, até os que eu entrei, você ficava assim... O SUS, acho que em São Paulo funciona muito bem. Assim, em comparação com o Brasil, lógico que tem várias coisas ainda para melhorar, mas você pega a região de Itatiba e faz um raio de 80 quilômetros, você já chega em São Paulo. Então, a gente tira São Paulo. Você tem Itatiba que tem todas as especialidades, só não tem hemodinâmica e endovascular. O restante tem tudo. Oncologia tem tudo. Uma cidade de 120 mil habitantes. Ao lado, 20 quilômetros, tem Bragança Paulista. Mesma coisa, tem tudo. 20 quilômetros, Atibaia, tem tudo. Com hospital particular e tudo. 30 quilômetros, você tem Campinas, Unicamp, Ouro Verde, Mário Gatti, você tem tudo, né? 30 quilômetros, você tem Jundiaí, 400 mil habitantes. Faculdade, hospital, escola, referência na região, né? Anda mais um pouco, 60 quilômetros, Sorocaba. Acho que ele já respondeu a gente. Olha o tanto de cidade. Eu tô focando Então, em assim, Goiânia, se a gente focar nos nossos interiores, realmente... Isso é um raio de não vai ter 80, tudo. 60 quilômetros. Então, assim, em nenhum lugar do Brasil você vai ter isso. Dá pra isso é solicitar verdade. hemodinâmica de 90 minutos. Então, você consegue... E, assim, e é muita gente. Você consegue um cross um pouco mais rápido, especialista, né? É lógico que quando você vai para a parte ambulatorial, às vezes dá uma demorada. Uma coisa que não é tão urgente. Mas algo urgente que eu Consegue percebo, rápido. né? Você consegue muito mais rápido, né? Você está em contato com hospitais de referência, assim, que não dá para comparar. Essa descentralização aqui em Goiás, a gente vê um pouco de dificuldade, né? Eu sou do interior, por exemplo, eu sou de uma cidade a mais ou menos 170 quilômetros daqui. E, assim, realmente Onde a que é a gente... referência lá, você sabe? Perto de Goiatuba e Tumbiara. E já fica mais ou menos uns 80 quilômetros de Itumbiara também. Então, a gente está sempre vivendo essa necessidade de encaminhar e fica sempre nessa dualidade. É Itumbiara ou é Goiânia? Porque são as nossas referências lá.
Mas São Paulo não tem uma referência de 170 quilômetros, É. no máximo 50, 60. sim, a gente sente essa diferença muito grande, e inclusive como parte da população, uma certa insegurança, né? Porque se a gente passa mal em um sentido mais grave, ou se a gente se acidenta, a gente tem essa noção de que tá um pouco distante até eu ser bem amparada, sabe? Não que não tenha um hospital inicial, mas a gente sabe o quanto que é importante uma estrutura e uma equipe que vai estar amparada por instrumentos e por tudo para poder fazer esse primeiro atendimento, né? A gente tem um quadro aqui, voltando um pouquinho, que pergunte ao especialista, né? E pediram pra gente perguntar o seguinte, vale a pena fazer o ATLS no internato? Pegou assim pra Porque gente. atualiza a cada 2 anos, né? Então... Não, o ACLS. Ah, tá. O ATLS, a atualização, se não me engano, são de 4 a 5 4 anos. a 5 anos. E aí, tanto que você repete com esse prazo, né? Então, Só assim- pode fazer no último ano do internato também. É. Eu acho que vale a pena para vocês por ser conhecimento, né? Mas são cursos que, às vezes, pra gente na faculdade tem um custo elevado, né? Sim. Mas, assim, eu acho que vale a pena, se vocês tiverem condição, tiverem tempo de fazer, mas talvez isso que ele falou, né? Por quê? Você faz o ACLS lá no início da faculdade, a hora que você formar, ele não tem mais validade. Você teria que refazer. Mas se vocês tiverem tempo, condição, eu acho que é algo que vale a pena porque soma. Mas no internato, valeria mais. Se a gente fizer no começo da faculdade, a gente não vai nem estar entendendo o que está No acontecendo. último ano, acho que o aluno Mas já eu tem acho que um- vale a pena para vocês até entenderem quando vocês estiverem no internato. Então, você tá lá rodando num pronto-socorro que tem um cirurgião atendendo um paciente. Você fica assim, por que ele tá fazendo isso? Mesmo que a gente discuta isso na faculdade, a vivência do ATLS, de vocês irem lá e realizar o atendimento e ter o Apolo de lá, eu acho que para vocês seria importante, sim. Mas teria dentro disso, né? Da gente ver a realidade, questão, porque é um curso que a gente tem acho que, se não me engano, deve estar em torno de uns 3, 4 mil reais. Então, às vezes, a gente tem que ver se teria essa condição desse investimento. Mas é um curso que, para mim, foi muito importante. Mas eu fiz depois que eu já tinha formado. Assim que eu formei, eu fiz o curso, né? Foi uma das perguntas que a gente recebeu na caixinha de perguntas que a gente abriu no Instagram. Eu acho que é porque mudou muito com essa nova metodologia que vocês têm, né, de medicina, de ter prática, ter teórica. Eu fiz um curso metodologia ativa, né? Eu tive uma faculdade mais 4 anos, não, 2 anos só teórico, base, tradicional. e depois mais tradicional. Então, eu acho que o último ano de faculdade, eu acho que é o ideal para fazer o curso. Você já tem uma maturidade, já passou nas cadeiras básicas no internato, já tem uma noção de hospital, acho que vai aproveitar mais, né? O ATLS ele é um curso mais puxado do que o ACLS, eu acho. Eu penso nisso. Já tem que ter mais solidificado, assim, as hipóteses diagnósticas, o trauma, né? É porque lá, quando a gente fala do AC e do AT, são cursos de aprimoramento, né? Então, você já tem que ter aquele básico para você entender o que está sendo falado. Por isso que eu acho que realmente seria mais Não importante. vai ter uma aula Porque não vai ser um curso inicial de que eles vão faculdade. começar lá desde o início, como que você faz a anamnese de todos os pacientes. Não, é um curso de aprimoramento. Sabendo o básico do seu atendimento, o que é o protocolo para ser realizado de atendimento ideal para esses pacientes, entendeu? Outra pergunta também é a seguinte, eu já tive a oportunidade de acompanhar o Dr. João em alguns estágios de urgência e emergência, eu até fiquei ali meio que sem saber o que fazer, porque é uma correria, como é que eu vou ajudar? E vocês dois são preceptores, né? Você, na urgência e emergência também, né? Ele também. Como é que vocês conseguem, assim, intercalar em ensinar, ao mesmo tempo que vocês estão ali prestando socorro ali, em questão de segundos? Pode falar. Pode ir. Então, assim, eu costumo falar para os alunos, no internato é um momento de prática, né? Eles já tiveram bastante teoria, inclusive lá, pelo menos eles têm aula teórica, então a gente usa esse momento para prática. É lógico que tem plantões que vai ser impossível você dar aquela assistência 100%. Então, ele já tem que ter uma noção mínima de algo, de atender um paciente. Então, em alguns plantões vão ficar mais por conta do atendimento, outros a gente vai gastar mais tempo para fazer um procedimento, né? E, assim, você ir em um plantão, dificilmente você vai ter a noção de tudo. Então, como o internato, vocês vão estar sempre ali rodando, então, às vezes, um dia não foi tão bem na parte de aula, no outro você foca mais, no outro você vai mais na prática, de acordo com o plantão vai trazendo e a equipe vai permitindo, aí a gente consegue equilibrar.
Tá? Eu acho que por ser algo tão dinâmico, a gente depende muito disso. Porque, assim, quando os meninos rodavam comigo, inclusive, às vezes eu ia lá, tinha um dia que estava mais tranquilo, você conseguia explicar, discutir um tema bem mais aprofundado. Já tinha dias que te chamavam toda hora, você não consegue dar essa assistência de fazer o atendimento lá. Às vezes o paciente está muito grave, a gente não consegue que o interno faça o atendimento inicial. Então, depende muito do que a gente tem, né? De emergência mesmo naquele momento. Quanto tempo a gente tem para poder atender aquele paciente, mas eu acho que até a questão de observar, né? Igual você falou, às vezes eu acompanhava, mas eu não conseguia ver muita coisa para eu fazer. Mas a questão de você observar, você já entende algumas coisas, já começa a pensar por que ele está fazendo isso, por que ele está pedindo esse exame. E mesmo que a gente tenha um tempo curto, essa discussão, às vezes, até mais rápida, no intervalo de se encaminhar o paciente para o exame, a gente consegue. Só que acho que vem muito dessa necessidade de vocês terem o conhecimento prévio, às vezes estudar antes de estar lá no local, e até da questão da proatividade. Que às vezes, imagina, ele tá lá atendendo, tá na correria, foi lá atender o paciente no box, não dá pra ele ir lá te chamar você que está sentado, entendeu? A gente às vezes tem muito esse problema. A maioria fica lá no cantinho, aí às vezes você vai atender, a hora que chega a gente já atendeu. Então acho que essa questão de vocês estarem presentes, se prontificarem, às vezes verem, né? Então, os que eu vejo que mais conseguem aproveitar são aqueles que não é o médico que chama, é o que chama o médico. Doutor, chegou um paciente ali, eu olhei, é isso, pensei em pedir esse exame, pode ser? Não, você já atendeu o paciente, entendeu? Agora eu vou lá ter que atender, aí eu vou pedir o exame. Explicar. Então, às vezes a gente perde essa prática de vocês se desenvolverem. Que o que eu vejo muito também, às vezes o aluno senta e o médico fala assim, olha, prescreve isso e isso. Ele não sabe por que ele está prescrevendo, mas... Então, eu acho que é a questão de vocês se prontificarem, irem lá, atender, entender o que está acontecendo, até para vocês desenvolverem isso. Esse paciente, dá para eu esperar eu terminar meu atendimento e chamar o médico ou eu já tenho que chamar ele agora, né? Porque vocês vão estar amparados, sempre vão ter médicos lá no local. Às vezes a gente fica lá no cantinho esperando vocês terminarem, mas a gente está lá atendendo junto, a gente está vendo os sinais, a gente está fazendo o atendimento com vocês, né? Mas eu acho que eu vivi um pouco isso que você trouxe da questão... Mas, peraí, o que está acontecendo lá não é muito o que eu estudei. E quando eu fui com o João Paulo, eu ficava assim, mas não era para ter feito isso? Ele falou assim, Carol, a realidade é que... Porque às vezes você tem que usar o feeling mesmo, né? Não tem como... Aí, o que eu te pergunto? Segue o protocolo direito certinho sempre? Ou tem que ter aqueles momentos de feeling mesmo? Falar assim... de correria, falar assim, não... Eu sou a pessoa que sempre fala assim, para tudo tem um protocolo. Então, você tá tendo um trauma, você tem o ATLS, você tá tendo uma parada, você tem o ACLS. Segue, a gente tem que seguir, né? Foi feito um estudo que falou que é assim que é pra fazer, então a gente vai fazer o que o que tem evidência que é o correto. Só que entra nisso que eu te falei. O paciente chegou, ele teve um TCE, ele tá com um TCE moderado, ele precisa de uma tomografia. Vamos levar. Mas ele tá hipotenso. Eu ofereço o risco para ele fazer esse exame. Não significa que eu vou deixar de seguir o protocolo e ele não vai fazer o exame, entendeu? Mas significa que eu tenho que dar condições para esse paciente fazer o exame sem oferecer risco para ele de ter uma parada, de ter alguma complicação, intercorrência na tomografia, né? Exato. Outra coisa... Não, pode concluir hoje. É que outra coisa que eu observei muito também com um estágio com o João Paulo, é essa questão de raciocínio mesmo, porque assim, pra mim é impressionante, porque ele tá atendendo ali um paciente, o telefone já tá tocando, com a ambulância chegando com outro, e já tá chegando outro, e aí ele tem que lidar com esse caos, e ele é numa tranquilidade, assim, zen, e às vezes também ele pegava o exame, e eu não conseguia acompanhar, porque eu falava, João Paulo, saiu o exame daquele paciente, ele saiu, aí abria... Ele já estava lá embaixo da folha, eu não tinha lido nem hemograma ainda. Então, assim, o raciocínio tem que ser muito rápido. Então, eu fico perguntando, é um dom ou vocês conseguem, assim... As pessoas têm que ter esse perfil mesmo? Ou é algo que vocês foram construindo? Esse perfil mais tranquilo, mais... No meio do caos, manter... Acho que as duas coisas. Você tem que ter o perfil, gostar de emergência, ter a capacidade de raciocinar, mas o restante vem com o tempo. Não tem, assim... uma fórmula mágica. Quando vocês na graduação começam a passar em todas as cadeiras, ali você vai vendo que você tem mais habilidade, o que você gosta mais de estudar, e ele dali você consegue seguir. E a emergência é a mesma coisa, né? Quanto mais experiente você vai ficando, melhor você vai atendendo o paciente e cometendo menos erros, né? Infelizmente. No início da nossa carreira, todo mundo está sujeito a cometer alguma iatrogenia. A gente, através dos protocolos, tenta minimizar isso, né? Sempre é bom ter colegas, né? Um grupo ali que você possa discutir um caso mais complexo.
A maioria dos casos da medicina se repetem, pelo menos no Brasil, e o que é difícil para todo mundo. Você não vai conseguir resolver ali naquele minuto, nem sozinho. Vai ter que ter outras especialidades, né? A emergência é tratar a causa ameaçadora à vida imediata e, a partir daí, pensar no que pode acontecer. E sobre várias vítimas, vocês vão, à medida que vocês vão passando a emergência, vocês vão ver que tem os protocolos de atendimento, né? De acordo com a gravidade do paciente. Então, você vai sistematizando ali seu atendimento pela gravidade. Quem está mais grave, você vai primeiro. Quem está menos grave, você vai depois. E aí, a partir do momento que você está trabalhando e com experiência, isso aí vira automático. Eu acho que é um aprimoramento, né? Porque você vai entendendo que é prioridade. Que a gente não tem tanta essa facilidade na faculdade, porque a gente não tem tanta essa vivência. E no internato vai trazer isso também para vocês. O que é a prioridade nesse momento? Que é até o que eu brincava com vocês. O paciente chegou, tá lá grave, tá hipotenso, tá... E às vezes vocês ficavam assim, mas ele tem algum problema de saúde? Ele toma o remédio direitinho? Ele tomou losartana 2 vezes no dia ou ele toma só uma vez? Eu, não, calma, vamos atender ele. Tem coisa... O que para ele agora vai fazer diferença? Então, às vezes, entra nisso. Você fala, ele olhou os exames muito rápidos, mas às vezes ele precisava ver um exame para definir alguma coisa naquele momento. Então, a gente vai focar naquilo, né? Eu acho que além da gente ter essa capacidade, como médicos, não só médicos de emergência, de você tentar entender o que é mais importante, é isso, de você dar prioridades para os tópicos. Então, eu preciso ver esse exame primeiro, porque ele vai definir aquilo para mim, depois eu posso ver esse outro. Então, assim, é uma escada, né? É uma escada para você poder fazer o atendimento, é uma escada para você poder entender o que aquele paciente está precisando, mas isso a gente vai desenvolvendo com o tempo. Não sei o doutor, mas eu, quando formei para hoje, você fala assim... é totalmente diferente. Não, no internato, qualquer coisa que você chegava, você já ficava assim, nossa, meu Deus, o que está acontecendo? E hoje, às vezes, você olha e fala assim, não, isso daí provavelmente é algo que a gente vai dar conta de resolver tranquilo. Esse paciente não é a minha prioridade. Nesse momento, eu tenho um paciente mais grave agora, eu vou atender ele e depois retorno para isso. Ou até você entender. O paciente chegou, ele precisa desse exame. Enquanto ele está fazendo esse exame, eu tenho que ficar aqui com ele ou eu consigo deixar ele fazer o exame para eu ir realizando outro atendimento? Né? Que eu acho que isso é com a maturidade da gente poder ir entendendo. Porque no começo você quer ir com todo o paciente, você acha que todo paciente é grave, você não pode nem piscar o olho. Sou eu no estágio com o João Paulo. Eu sou aquele verdadeiro meme do interno, você vai do deixar esse estagiário. paciente sozinho para tomografia e ele tá assim, não, ele tá estável, ele pode. Acho que entra nisso. Com o tempo vai chegar a calma e a clareza. Agora a gente vai adentrar um pouco numa parte mais emocional, que eu acho que principalmente os estudantes têm muito dificuldade, né, em começar a lidar com o sucesso que seria salvar uma vida e o fracasso que talvez a gente entenda como perder aquela vida. Como que vocês gerenciam essa parte emocional? Como que vocês aprenderam a lidar com isso, a lidar com o luto, a lidar com o estresse, com a cobrança da família também? E se manter, né? Porque vamos supor que isso aconteça no início do plantão. Como que vai ser todo o restante desse plantão? Como que... Essa é uma área, assim, que eu acho que é muito pessoal. Cada um vai ter seu tempo de aprender, né? E conseguir ali seguir com o plantão. Mas a maior dificuldade, se você dá a notícia de um óbito, é não ter a tranquilidade de ter feito o máximo. Ou por falta de conhecimento, ou por até de falta de recurso ali do local. De você saber que se tivesse outro local, se eu tivesse conseguido transferir antes esse paciente, ou se tivesse chegado antes, né? O desfecho seria diferente. E isso eu acho que a vivência, a maturidade e o fato de entender que você não está ali só por um paciente, você está ali por todos, né? Então você tem que ter essa percepção de que isso não pode te afetar ao ponto de atrapalhar nas suas condutas como médico. Isso aí que vai ajudando. E o que mais me ajudou do início da carreira para hoje é sempre que eu tenho um caso de um desfecho desfavorável, eu sempre penso nesse caso, vou lá e começo a estudar, revisar tudo que eu fiz, para saber se tinha alguma coisa que eu poderia ter feito a mais ou não. E a partir daquele momento que eu sei que eu consegui fazer tudo, eu fico tranquilo ali, que minha parte eu fiz, e pensar que a gente está ali para poder
evitar as causas de morte que são realmente evitáveis. E que o que matou o paciente foi a doença, né? E que tem doenças que são intratáveis, né? E, assim, e aprender com a família, passar essa sinceridade que foi feito tudo, né? Passar empatia, que afinal de contas ali foi um ente querido que nunca mais ela vai conseguir falar, né? E da parte médica eu tento trazer isso, que eu consegui fazer tudo, isso dá um alívio, né? Na dor de não ter conseguido curar o paciente e tem os outros para cuidar. Então a partir dali você consegue seguir o plantão. Quando é criança, né, quando é um paciente jovem, isso acaba afetando mais, né? Então a equipe toda, não só o médico, toda a equipe que presta assistência, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, né, enfermeiro, todo mundo fica realmente abalado. Como a gente é humano, não tem como evitar, né? É aprender a lidar com as emoções, né? Felizmente. Eu sempre falo assim, que do meu ponto de vista, né, todo paciente gera alguma emoção na gente, que a gente tem aquela ideia de que a gente tem que ser blindado, né? E a gente não tem que sentir nada, mas eu acho que faz parte da empatia, né? Entender o que está acontecendo ali, além de tudo que ele falou, quando você tem o conhecimento e você entende que dentro da realidade da medicina era aquilo que tinha para ser feito, porque a gente está lá para prestar o atendimento. O nosso objetivo, no final das contas, é salvar vidas, sim, mas tem momentos que a gente tem limitações. E não é porque a gente não está sabendo ou não conseguiu atender, porque às vezes aquela doença tem a sua finalidade, naquele momento já vai ter aquela evolução. Só que você só pode ter essa tranquilidade sabendo que você fez tudo que deveria ser feito. E acho que além de tudo isso, às vezes o que facilita muito também é tentar entender o que aquela família está precisando, o que aquele paciente está precisando. Porque às vezes a gente tem pessoas que levam familiares que já sabem que o familiar está muito grave. Eles já até esperam o que vai acontecer. Às vezes eles só querem que você escute algo que eles têm para contar diferente. E acho que na nossa realidade isso é um pouco difícil. Porque a gente está lá numa emergência, a gente está atendendo um monte de paciente grave e às vezes aquele acompanhante só quer contar como que ele estava ontem, como que ele estava há uma semana e às vezes você não tem aquele tempo para ele. Acho que nesse momento até a equipe multi é muito importante. A equipe da psicologia faz um acolhimento muito maior do que a gente consegue naquele momento de emergência. Mas às vezes a própria família te fala o que eles querem. Às vezes eles só falam assim, doutora, eu só quero me despedir. Eles já entenderam o que está acontecendo. E aí entra nisso, você informando. O paciente já chegou grave, já falar para a família da realidade, do que é esperado. Que eu acho que é muito pior, o paciente chega, você não conversou, a família está esperando que ele esteja ótimo, porque às vezes eles não têm muita noção do que está acontecendo. Você fala assim, o paciente está entubado, está em uso de droga vasoativa, está não sei o quê. Eles terminam a pergunta sempre assim, doutora, mas ele está grave? Doutora, mas ele tem risco de morrer? Então são coisas que às vezes a gente fica assim... Mas eu tentei explicar, só que às vezes eles não conseguem entender com as mesmas palavras que a gente usa. Então acho que entra essa parte, até para a gente poder ter um conforto. Você perdeu esse paciente, mas você fez o que poderia para ele e você deixou a família fazer o que queria, porque às vezes ele fala assim, não, eu só queria ter visto ele antes. E às vezes era algo que dava pra gente ter feito, mas a gente não escutou isso antes de acontecer, né? Acho que entra nisso também. Isso. A gente vai encerrando, mas a gente vai fazer alguma pergunta também que pediram pra gente fazer, só a questão dos internos, é que se existe algum ponto cego que quase todo aluno tem ao iniciar na emergência, que vocês acham que deveria ser ensinado mais na faculdade? O que eu percebo, não. Eu acho que o que mais, assim, é porque eu recebo tanto alunos do nono, né, que é o primeiro semestre ali do internato, como no final. E do nono, a maioria é timidez, né? É de estar num ambiente diferente. Saiu daquela fase aula, fase faculdade, e entrou no momento que é o internato, que é a parte médica. Que ali você vai se tornar médico, né? Você tem que, o que você fizer ali no seu internato, a sua postura vai seguir ao resto, provavelmente ao longos anos ali da sua carreira. Então muitos chegam assim, mais acanhados, outros são mais tímidos, medo de fazer alguma coisa, de fazer algo errado, né? Mas eu sempre tento passar que tudo que eu pedia para ser feito, né? E sempre com supervisão, e que se eu estou autorizando a fazer, é porque pode ser feito, né? O paciente, ele vai tolerar. É um paciente, às vezes, você vai passar um acesso. É um paciente que tem uma anatomia boa, né? Não é um paciente tão crítico. Se você vai entubar, é um paciente que, geralmente, o aluno já entubou antes,
o boneco, ou já tem uma noção da anatomia, né? Se você vai atender um trauma, ele já tem uma noção da TLS, já teve a aula, então assim, vai dar um ponto, vai fazer uma sutura, tudo isso eu vou sentindo de acordo o interesse do aluno e de acordo o perfil. E dependendo do paciente, né? Tem paciente, por exemplo, que está acordado, está bem e de repente precisa de um procedimento, você acaba evitando. Se é um paciente que já está mais sedado, né? Que não vai trazer tanto prejuízo, né? E afinal a medicina, felizmente, é isso, né? Você vai precisar do outro para poder salvar outras vidas. Então, é doando e aprendendo, não tem o que fazer. Eu acho que é a questão do desenvolvimento de vocês mesmo, né? Então, a realidade, o que para mim limita eu conseguir ajudar? Às vezes, é minha timidez, ou às vezes eu não tenho conhecimento disso. Não fiquei seguro para passar o acesso porque eu não li antes. Às vezes eu tenho alguma dúvida. Então, chego em casa, estudo sobre isso. Porque eu acho que às vezes o que a gente percebe que tem mais de limitação nessa prática de vocês vem dessa questão, às vezes, de desenvolvimento pessoal. Então, eu tenho muita dificuldade em pedir para fazer as coisas. Então, às vezes, você tentar ir desenvolvendo isso, às vezes conversar com um médico em particular, que às vezes a gente vê, né, tem 10 alunos lá e você não pergunta a sua dúvida. Porque você fala assim, não, os outros vão saber qual é a minha dúvida, eu não quero. Aí é sempre assim, acaba a minha aula, aí vem 3 pessoas, assim, porque eles queriam perguntar sozinhos. Então, assim, é normal. Então, vocês desenvolverem técnicas, eu acho que não sei se a palavra certa seria técnicas, mas vocês desenvolverem formas de irem suprindo o que vocês encontrarem dentro de vocês como problema. Porque, assim, as faculdades seguem uma matriz curricular. Sim. Então, a gente espera que o que é de conhecimento teórico foi passado. O que é prático dentro dessa matriz também. Então, às vezes, eu fiquei na dúvida sobre esse tema, porque eu não consegui aprender isso. Sim. Então, a gente tentar ir correndo atrás, né? Acho que seria mais esse ponto. Vocês já responderam até parte da outra pergunta, que seria isso, do que vocês sentem falta nos internos hoje em dia, né? Então, a gente entendeu que é a postura. Fica o recado pra gente ano que vem. Porque ano que vem estaremos lá. Sim. E a gente tem também um episódio chamado Mitos e Verdades. Essa eu vou até perguntar pro João, porque você coordena 2 hospitais, né? E assim, vem muitas perguntas se tá formando cada vez mais médicos, né? E você acha que tem mais médico para pouco plantão? Será aqueles bons plantões? Todo mundo quer formar e ter bom plantão, né? Aquela emergência um pouco mais tranquila, aquele hospital um pouco mais tranquilo. Você acha que isso é mito, é verdade? Você também, na hora de escalar profissionais, o que você acha que vem mais essa questão do profissional? Mais comportamento, mais técnica? Eu acho que assim, não percebi que está faltando plantão, sabe? Sempre tem plantões, mas os bons lugares eles estão restringindo. O que eu falei, experiência, residência, pós-graduação. Então, às vezes, o recém-formado ele vai ter muita dificuldade de ingressar num bom serviço. E um bom serviço que eu falo não é só um Einstein, é um mínimo estruturado. Às vezes você vai para um lugar que você tem que ser o único médico, você tem que atender pediatria, GO, que ele faz tudo, já oferece um risco jurídico a mais, né? E hoje a CJV, ela busca médicos líderes, né? Então, todo médico que a gente contrata, ele tem que ter esse perfil líder. Líder de boas relações humanas, intermediar conflitos, que é o básico da medicina, além da parte técnica, é o básico do ser humano. E isso hoje tem dificuldade. Tem muitos colegas hoje que têm dificuldade de entender que o médico hoje é muito mais daquele que fala e todo mundo obedece, né? Esse médico raiz antigo, ele cada vez mais caiu por terra. E saúde é um conjunto, é multiprofissional. E esse médico ele tem que estar habilitado a mediar conflitos, a discutir com sua equipe multidisciplinar, ouvir o que eles têm a dizer, né? E a gente procura isso hoje. Acho que a gente finaliza aqui um bom papo, né? Um bom papo. Mas antes de tudo, se vocês pudessem deixar um conselho para quem pensa em seguir essa área, a urgência, emergência, o intensivista, que habilidade, que técnica que vocês falariam para desenvolver, ou um conselho para quem já se identifica com essa área e pensa como uma possibilidade? Tá. Posso começar? Pode. Acho que a primeira coisa é fazer um estágio, né? Fazer um estágio e ver se você se enquadra naquele tipo de serviço. Se você gosta, se sente à vontade, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto de partida. E sempre é bom
quando a gente tem acho que influencia muito, é quando a gente tem um professor que nos inspira. Então, favorece a gente gostar da matéria, né? Estudar. Então, são as duas coisas aí. Se você fizer um estágio e se sentir bem, tiver um professor que se inspira, eu acho que o restante técnico você vai conseguir desenvolver tranquilamente. Eu acho que a Júlia é aqueles dois, né? É. Te inspira e também fala assim, meu Deus, será que eu vou conseguir formar assim? Isso. Será que eu vou conseguir ser crânio, assim? Como é Porque que a ela Júlia é entendeu o livro tudo da isso? USP, assim, ambulante, né? Tudo. Mas eu tive justamente isso que ele falou também de professor. Vocês, inclusive, vão ter aula com ele, Dr. Fernando, que dá aula de emergência. Foi pra mim, né, essa inspiração, porque ele ia conversando, você falava assim, gente, como ele consegue atender, como ele consegue saber todas essas coisas. E ele foi essa pessoa que eu tive como referência, e dentro até do Einstein, eu tive outro professor também, que é o Leandro. E eu acho que isso vai te gerando vontade de correr atrás do conhecimento. Eu acho que dentro dessa área, o que a gente precisa pensar é se a gente está, primeiro, disposto a abrir mão de algumas coisas, que a gente não tem uma tranquilidade de um consultório, de um horário, de você falar, eu vou fazer isso nesse horário. Você trabalha Nem em com esquema de família, plantão, né? na maioria das vezes. E eu acho que parte dessa questão, além da gente ter essa disponibilidade, seria a nossa humildade, assim. Porque eu acho que na nossa área, tanto na intensiva quanto na emergência, a gente não tem algo fixo. Tudo muda, tudo está sempre atualizado. E às vezes você não conseguiu ver que saiu uma diretriz ontem, por exemplo, e alguém vai te contar. Então você vai lá, tá discutindo o caso com um colega, que às vezes você fala, não, tô na dúvida sobre isso, e ele te fala, não é mais assim. E aí você tem essa, não, então eu tenho que ler, porque realmente eu não percebi isso. E evitar até que isso aconteça, né? A gente tentar estar atualizado para evitar essa questão da gente perceber que está desatualizado em algum momento. Mas vai acontecer, a medicina atualiza a cada instante. E eu acho que dentro da nossa área, a nossa atualização é muito mais impactante para o paciente. Porque não é aquela coisa de, tipo, um paciente que volta no nosso consultório daqui 6 meses e a gente, às vezes, descobriu essa atualização neste tempo. É algo imediato, né? Sim. Então, se a gente tem uma atualização, a gente tem que seguir essa atualização naquele momento. Então, acho que se a gente pensar, eu quero fazer medicina de emergência, quero fazer intensiva. Além da gente ter essa questão prática de você ir lá e ver se é isso que você quer, porque dentro da nossa parte teórica, a gente às vezes não vivencia o que é a realidade. Então, acho que além do estágio, essa questão da gente ter essa capacidade, que é o que você já tem na faculdade, né? Do estudo autodirigido. Porque a hora que vocês saírem da faculdade, não vai ser ninguém que vai falar, olha, pega esse artigo. É você ter a capacidade de ir lá, de pesquisar, entender se aquilo é confiável e poder fazer seu atendimento para o paciente. Então, acho que seria isso, de vocês tentarem, pensando já no que querem fazer mesmo, mas tentar aplicar isso. Se eu estiver lá, então, igual você já faz, acompanhar, porque eu acho que isso em todas as áreas. Você quer fazer anestésio, você quer fazer cirurgia, às vezes tanto que se vocês forem ver agora, quando os colegas de vocês forem entrar no internato, tem muita gente que entra no internato e fala, não, é isso que eu quero pra minha vida. Aí você tá lá no internato, vê o que é isso na prática, né? Sim. E a gente, às vezes, fica meio confuso. Mas seria isso, de se dedicarem na faculdade a entenderem o que é a especialidade que vocês estão querendo e se desenvolverem dentro daquilo, né? Questão de estar buscando sempre estudo, mas eu acho que se é algo que vocês querem, vai dar certo. E a gente tem que pensar nisso, pensar como o maior foco nosso paciente. Sim. E querendo ou não, o paciente na emergência, na intensiva, precisa da gente e ele, na maioria das vezes, não é aquele paciente que consegue pedir por ajuda. Sim. Então, ele tá lá e tá com problemas e ele não consegue te falar exatamente o que ele precisa. Ele ainda mais, né? Que a maioria dos pacientes dele ainda estão entubados. Então, aquele paciente está lá e ele não vai te falar, às vezes, o que ele está sentindo, o que ele precisa, ou você não consegue fazer essa abordagem inteira. Então, focar, assim, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa hoje? E na emergência, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa agora, né? Então, acho que seria isso, meninas. Eu só posso agradecer, a gente pode agradecer, né? Foi muito bom. Esse papo inicial foi mesmo para apresentar esse universo, né? Com quem vive, assim, saindo um pouquinho da sala de aula, essa questão da teoria, para apresentar para os alunos mesmo. Mas eu espero, em outra oportunidade, que vocês voltem para falar algo mais teórico, mais técnico mesmo, um episódio mais... Esse foi mais de abertura. Eu agradeço vocês, são inspirações para mim de urgência e emergência, que dá vontade de fazer. O João Paulo sabe, quando eu passava nas suas aulas, eu falava, nossa, eu amo isso aqui. Mas quando chegava na emergência, eu falava, ai, meu Deus. Mas é muito bom, muito obrigada por estarem com a gente aqui. Muito obrigada por disponibilizarem esse tempo, por conversarem com a gente, por aproximar um pouquinho mais dessa realidade, né? E eu tenho certeza que foi um papo bastante enriquecedor, não só pra gente, como também para todos aqueles que assistirem e
principalmente aqui da faculdade, já que o nosso alvo, né, o nosso público mais presente são os alunos daqui. E muito obrigada, só agradecer mesmo por tudo e pela paciência também com a gente, né? Com medo de falar alguma coisa errada aqui? Isso. A Júlia. É isso. Obrigada. Obrigada, gente. A gente vai estudar mais. X.